caros espectadores. Bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos falar do Famocantatra. Mas antes de começar, não esquece de deixar seu like para apoiar o canal, compartilhar com os amigos e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Deixa nos comentários o que você achou dessa criatura e se quer mais mistérios bizarros assim. Vamos lá. Nas profundezas da mitologia chinesa, entre as montanhas e os mares que compõem o imaginário de um dos povos mais antigos do mundo, existe uma criatura tão enigmática quanto aterrorizante, conhecida como Fei ou Fei Beast. Esta entidade lendária, descrita nos antigos textos do Shan Jing, o clássico das montanhas e dos mares, uma obra fundamental que compila a geografia mítica e a fauna fantástica da China antiga, habita o 8º pico da grande cadeia montanhosa do leste, um local que a própria mitologia consagra como o último dos domínios orientais. A descrição do Fei é um primor de estranheza e poder simbólico, pois sua forma física é um mosaico de partes de animais conhecidos, mas rearranjadas de uma maneira que desafia a lógica natural. Ele possui o corpo robusto e poderoso de um boi, um animal que na cultura chinesa está associado à força e ao trabalho árduo, mas sua cabeça é de uma brancura pura e fantasmagórica, em contraste com a escuridão ou a cor terrosa que normalmente se esperaria de um ser tão imponente. O que realmente torna o Fei uma criatura singular, no entanto, é o fato de possuir apenas um único olho, uma característica comum a várias criaturas mitológicas que simbolizam uma visão ou percepção singular, muitas vezes associada a presságios e ao conhecimento além do mundo material. Completando essa aparência bizarra, o Fei ostenta uma cauda que não é a de um mamífero, mas sim a de uma serpente, um réptil que em muitas culturas orientais representa a sabedoria, a renovação, mas também o perigo e o veneno, adicionando uma camada de complexidade a essa besta já tão estranha. Reading na ilha de Madagascar, um lugar conhecido por sua biodiversidade única e por abrigar criaturas que parecem ter saído de um mundo de fantasia, existe uma lenda que é ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante, a do Famocantatra. O próprio nome dessa criatura já é um prenúncio de sua natureza perigosa, pois significa saltador do peito, uma descrição perfeita para o seu comportamento mais característico e temido. De acordo com os relatos históricos, que remontam às obras do explorador francês Etienne de Flacourt, no século XVII, e as descrições do geógrafo Euferte da Paire, o Famocantatra, também chamado de Famocantraton em algumas versões, é descrito como um pequeno animal com aparência de lagarto, mas com uma característica anatômica que o torna absolutamente singular e extremamente perigoso para os humanos. A sua pele, ou melhor, as suas costas, o queixo, o topo do pescoço, as pernas e a cauda são cobertas por uma série de pequenas patas ou garras, que funcionam como verdadeiras ventosas naturais, permitindo que o animal se fixe em superfícies lisas ou rugosas com uma força extraordinária. Essa adaptação é tão eficiente que o Famocantatra pode aderir a troncos de árvores como se estivesse colado, tornando-se quase invisível para um observador desatento, que confundiria o seu corpo com a própria casca da árvore. Uma estratégia de camuflagem perfeita para um predador de emboscada ou para um animal que busca se proteger. O comportamento alimentar do Famocantatra é igualmente peculiar, pois sua boca permanece sempre aberta, um mecanismo que lhe permite capturar insetos e outros pequenos invertebrados que passam por ele com a maior facilidade, funcionando como uma armadilha viva e silenciosa na floresta. Essa adaptação, no entanto, é quase um detalhe inofensivo se comparada ao seu mecanismo de defesa ou ataque, que é a origem de sua terrível fama. Quando um ser humano ou um animal grande passa próximo ao seu esconderijo, o Famocantatra, fiel ao seu nome, salta com uma precisão mortal diretamente sobre o peito da vítima, onde se agarra com uma força descomunal. A partir desse momento, a criatura se torna um parasita ou um algoz implacável, pois suas inúmeras garras e patas se fixam na pele com tanta tenacidade que é humanamente impossível removê-lo sem causar um dano terrível. Os relatos antigos são unânimes em descrever a única maneira de se livrar do Famocantatra. A pele sobre a qual ele está agarrado deve ser cortada com uma navalha ou um instrumento muito afiado, removendo-se não apenas o animal, mas também uma camada inteira da carne da vítima, um procedimento doloroso e traumático que, no entanto, é preferível carregar a criatura grudada para sempre. Essa característica única fez com que os nativos de Madagascar, que conhecem bem os perigos de sua floresta, temessem e evitassem ativamente o Famocantatra, transformando em uma figura lendária que serve como um aviso sobre os perigos ocultos da natureza.
É interessante notar que, nos comentários de discussões modernas sobre essa criatura, muitos leitores e entusiastas do folclore fazem uma conexão imediata entre o Famocantrátor e um animal real que existe em Madagascar, a lagartixa de cauda foliácea, um réptil notável por sua camuflagem e por suas habilidades de escalada. Essa comparação sugere que a lenda do Famocantrátor pode ter se originado da observação exagerada de um animal real, cujas características foram amplificadas pelo medo e pela tradição oral ao longo dos séculos. Além disso, as discussões nos fóruns modernos demonstram como a história continua viva, com as pessoas especulando sobre como lidar com a criatura, sugerindo métodos alternativos para soltá-la, como cortar seu suprimento de ar, ou até mesmo usando a violência com um martelo, o que, como outros apontam, só pioraria a situação, pois o animal se agarraria com mais força ou até sangraria ácido. A imagem do Famocantrátor, portanto, permanece como um poderoso exemplo de como as lendas podem combinar elementos da natureza real com a imaginação humana para criar histórias que são ao mesmo tempo educativas e aterrorizantes, um lembrete de que o mundo natural, por mais belo que seja, também abriga perigos que a mente humana transforma em monstros para ensinar respeito e cautela. Conclusão. E assim, chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima.